Fala, pequenos investidores, tudo bem com vocês? Hoje vamos ler o relatório de junho do VISC 11 e vamos entender principalmente essa treta aí que algumas pessoas não entenderam sobre essa venda para pagar uma dívida lá de trás. Claro que não era uma dívida, foi uma boa compra, porém o shopping foi melhor do que eles esperaram e eles vão ter que pagar uma parte aí dos lucros que vai custar caro. Mas continua sendo um bom fundo e continua apoiando totalmente a decisão deles e como eles levaram, né, essa negociação lá atrás. Achei muito correto porque eles não sabiam como seria o futuro e acabaram descobrindo da melhor forma, pagando para ver. Tá bom? Isso não vai prejudicar o fundo, vai até dar uns dividendos gordos por 2 anos, vai dar um caixa ali que vai dar uma boa visão e um conforto pelo prazo de 2 anos, tá bom? Aí vamos lá para o relatório para a gente entender direitinho o que aconteceu e como está a perspectiva do shopping, como foi em junho. Lembrando, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e solta o seu like. Me ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas, para todos entenderem o que aconteceu com o VISC. Valor patrimonial 115, valor de mercado 118. O fundo é muito antigo, né? Já é um fundo aí que já está tendo uma bagagem, digamos assim. Em 2014, no mês 3. Aqui são os destaques principais. Distribuição dizia 85 centavos, tá? Lembrando que ele distribuiu 85 centavos, mas não gerou 85 centavos por cota, tá? Ele gerou 78. Distribuiu 85 para quê? Para fazer jus à lei de no mínimo 95% dos seus rendimentos no semestre distribuídos aos cotistas, tá? Então ele usou um pouquinho do caixa para poder distribuir, né, um pouco a mais para poder dar os mínimos de 95% da sua distribuição para o cotista e ainda conta com um caixa muito bom de 74 centavos por cota. Isso é um caixa bem gordinho, tá? Quase uma distribuição aí só de caixa. Ele tem um ganho de capital aí por cota, que é alguma coisa que ele já vem falando pra gente em alguns fatos relevantes, né? Que ele tem um memorando aí para vender 3 participações de shopping. Caso a venda seja concluída, o ganho de capital será de aproximadamente 5,41 por cota. Lembrando que esse 5,41 não vai ser pago de uma vez só, vão ser pagos em 3 ou em 4 semestres, né? Ali no início do semestre, para poder ele ter como distribuir isso aí em 6 meses para não ter aquela pancada de dividendo. Ele vai estar ali dividido por 6 meses para poder a gente ter um dividendo gordinho. Acredito que será um dividendo próximo aí de R$ 1, tá? 1 a 1,5. Esse daí é meu guidance para essa distribuição, se isso daqui se firmar, né? Que é essa venda. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra ou venda, tá bom, galera? Eu estou lendo o relatório e estou falando a minha visão para vocês. O volume de negociação dele, ele bateu um recorde, 48% a mais. Eu ainda não consegui entender, tá? Por que o vice, né, a Vinci, a gestora, ela contratou formador de mercado para os fundos dela. Eu ainda não consegui entender porque aqui ele está falando que 4,6 milhões é muito dinheiro no mês. Então, ainda bateu recorde aqui de negociação. Então, para que um formador de mercado? Isso ainda está meio obscuro. Eu espero que, ou que no próximo relatório ela venha falando um pouco melhor sobre isso. Aqui é o comentário do gestor sobre o macroeconômico. Eu normalmente não vejo isso daqui, porque normalmente só vejo de um dos fundos. Os outros fundos eu não vejo, que normalmente é muito parecido. Aqui é o desempenho do fundo, né, falando que distribuiu 85 centavos, mas o seu resultado geral, né, seu resultado gerado foi de 78 centavos por cota, mas no semestre o seu resultado distribuído foi de aproximadamente 95,1%, ou seja, ele distribuiu mais agora para poder cumprir com a lei de 95% no mínimo de resultado para o cotista, no indo para o bolso do cotista. E depois desse resultado que ele distribuiu a mais do que gerou, ele dá um conta com 74 centavos por cota de caixa. Aqui ele está falando sobre os seus shoppings, né, que apresentou aumentos saudáveis em todos os patamares. No seu caixa teve um crescimento de 5,9%, nos aluguéis da mesma loja 3,7% e no fluxo de veículos 2,1%. E lembrando que todos esses aumentos é comparado com o ano passado, tá? O mesmo mês desse ano, ou seja, é junho contra junho, julho contra julho, agosto contra agosto. Só muda que é um ano atrás, tá bom?
Aqui ele vai falar um pouco da alienação, e aqui que é o ponto-chave desse relatório. Falando que o fundo celebrou um memorando, né, de entendimento para a venda parcial de alguns shoppings. Esses shoppings são Vila Romana, ele quer vender 10%, 9% do Iguatemi e 5% do Ribeirão. O valor total dessa transação é 297 milhões, né? A efetiva inclusão ele depende do cumprimento de condições, né, do cadeia aí para ver se não vai virar monopólio e algumas outras exigências, né, que não cabe a nós cotistas decidir isso. Isso daí agora é patamar. O cap rate estimado é 3,7, o NOICAS de 12 meses encerrou no 2023. Após a conclusão, o fundo permanecerá com 20% do Vila Romana, 6% do Iguatemi e equivalente a 15,3% do Ribeirão Preto. Ou seja, o que eu queria frisar para vocês é que ele não está vendendo a sua participação total, ele está diminuindo posição. E aqui embaixo, né, mais um pouquinho abaixo do relatório, a gente vai entender o motivo, tá? Muita gente não está gostando disso, tá bom? Tá falando que está vendendo uma coisa por pagar outra e que isso não é justo com o cotista. Essa potencial transação reforça a gestão ativa, né, trazendo melhor o cotista. Fala de uma TIR de 17% ao ano, tá? Isso aqui é muito bom. Falando que essa transação está trazendo lucro, né? Para o cotista é muito bom, tanto para o cotista quanto para o fundo. Isso aqui foi uma amarra, né? Essa palavra em inglês aqui foi uma amarra que a Vinci fez, né, na hora que comprou o portfólio da Ancar. O que aconteceu? Estava no meio da pandemia, os shoppings não estavam indo bem, na verdade estava indo cada vez pior. A VISC, aí, o VISC foi um dos únicos fundos que distribuiu um rendimento, né, em todo o período de pandemia, tá? Foi um dos únicos shoppings, fundos de shoppings. A maioria deles, não, pelo menos grande parte deles, pararam de distribuir e ficaram só fazendo caixa com pouco fluxo de dinheiro que entrava. E o que aconteceu? O VISC ainda aproveitou esse momento crítico de desespero para comprar o portfólio da Ancar. Ele foi realizado com preço bem abaixo do mercado, onde ele botou uma amarra, né, que é essa palavra em inglês, que seria uma participação dos ganhos futuros. O que seria isso? O vice que comprou o shopping, né, comprou os shoppings ali, e se os shoppings começassem a performar bem, no limite que eles dois estabeleceram, que a partir daquilo dali, o vice que teria que pagar, né, os donos do portfólio da Ancar, uma participação dos seus lucros. Só que o negócio foi tão bom, o setor de shopping voltou tão rápido e foi tão acima da meta deles que essa participação se tornou grande para ser paga. Começou a se tornar um peso, dividido em dezembro de 2023, janeiro de 2024 e janeiro de 2025. Se você pegar essas três datas aqui, você vai ver que é a mesma amarra da venda da participação dos shoppings que ele quer vender. Você vai ver ali que se não me engano, é uma entrada e depois ele divide em 3 vezes. Essas 3 vezes que ele divide é exatamente os mesmos meses ou muito próximo desses meses que ele tem que pagar essa amarra, né, que é a participação do lucro que tem que pagar para o dono da Ancar. Isso aqui é uma jogada de mestre. Claro que ele podia pedir uma subscrição, mas não estava legal para pedir subscrição, porque o valor patrimonial estava muito perto do valor de mercado, então ninguém ia abraçar essa subscrição. O cotista não é bobo, tá? E principalmente o cotista não gosta de subscrição perto do valor de mercado. Se duvidar cotista, ele tem uns cotistas aí que não pensam, que ele gosta até de subscrição abaixo do patrimonial. Ele quer pagar barato, não quer saber se está sendo desvalorizado, tá bom? Aqui ele fala também que apresentou no relatório trimestral do quarto trimestre de 2022 e reforçou, né, no primeiro trimestre de 2023. O que ele reforçou é essa amarra aqui, tá, galera? Que é essa transação fechada porque ele pagou mais barato antes e agora vai ter que pagar um pouco dessa bolada aí de volta pro portfólio da Ancar, porque foi acima da expectativa dos dois, tá? Os dois se surpreenderam nisso daqui. Estimamos a necessidade de pagamento complementares de 37,5 milhões do Ribeirão Shopping em dezembro de 2023, ou seja, esse ano o VISC tem que pagar 37,5 milhões. Não tem conversa, tem que pagar, tá bom? E aproximadamente 90 milhões da aquisição do Praia Costa, envolvendo uma metodologia que leva em consideração o NOI do shopping para 2024. A expectativa do valor não foi estimada, tá? Então já temos aqui 37,5 milhões para pagar em dezembro de 2023
e aproximadamente 90 milhões para pagar a Ancar em janeiro de 2024. Ou seja, eu estou falando aqui que em 2 meses o vice-11 tem que pagar 127 milhões, aproximadamente 127 milhões. Vamos botar 130, porque pode ter uma variação aqui, quem sabe até no jogo IPCA no meio para atualizar esse valor aí. Então estamos falando de 130 milhões em 2 meses. O vice-11 ele não consegue gerar essa receita. Tá? Ele não consegue gerar uma receita tão grande assim para poder pagar isso daí em 2 meses. Então o que ele fez? Vendeu a participação dos portfólio, que vendeu até com uma TIR muito boa, era o filé mignon, né, do fundo, era bons ativos e era o que a galera estava disposta a pagar mais, né, porque já desenvolveu, já cresceu, né, já trouxe aquele retorno magnífico para o fundo e o fundo vendeu ele em bom preço, acima aí do que vale, né? Porque tem que pagar uma margem aí de tem que pagar um prêmiozinho pro que já deu certo, né? Não é aquela coisa que você compra que pode ser que dê certo, que nem o vice que fez com isso daqui, com o portfólio da Ancar e deu muito certo, né? Era uma parada que dava certo, mas não sabia que podia crescer até onde. E performou muito bem, tá bom? Então, tendo em vista a alta probabilidade de atingimento no caso dessa amarra nos lucros em função da performance operacional no primeiro semestre de 2023. O Ribeirão Shopping, dos ativos que constituem o portfólio da Ancar, adotaram as melhores práticas contábeis, tá? O fundo reconheceu em sua carteira no fechamento do semestre a integralidade dos complementos de preço estimados dessa transação. A partir de julho, a carteira refletirá as variações das estimadas e atualizadas de cada mês. Esse reconhecimento gerou um impacto de menos 3,7% na cota patrimonial do fundo. Ou seja, o que é isso daqui? De repente, o fundo vai cair aí 3,7%, né, da sua conta patrimonial. Porque isso aqui não virou patrimônio, né? Virou uma dívida, né? Ele comprou, mas agora ele gerou uma dívida porque performou muito bem. Aqui ele fala da contratação do formador de mercado. Eu ainda não entendi o porquê, tá? O para quê. Só se tiver algum institucional muito grande querendo entrar, tá? Eu sei que eles estão de olho, né, no ramo dos fundos imobiliários, mas eu achei que não precisava, porque já tem uma liquidez muito boa. Então, para que chamar esse formador de mercado? Isso ainda não está bem explicado. Mas, né, provavelmente é alguém muito grande querendo entrar, alguém muito grande querendo sair rápido demais. Performance do fundo. O resultado do fundo foi de 14,495 milhões. Isso aí é em um mês. Aí você para e pensa, 14, né? Vamos botar 14 milhões e meio. Como que o fundo paga 130 milhões em 2 meses se ele só gera 14,5 por mês? Bem complicadinho, né? O equivalente a 78 por cota. As remessas dos shoppings totalizaram 20,12 milhões, o equivalente a R$ 1,08 por cota. O fundo distribuiu em junho um rendimento de 85, somando 95,1% do resultado gerado no semestre. Ou seja, o fundo terminou o semestre dentro, né, do que a lei manda, que é no mínimo 95% de distribuição pro cotista. Equivalente. O fundo distribuiu 85%. O fundo distribuiu os 85%. O fundo distribuiu os 85 centavos, né, dentro do 95% gerado no semestre e encerrou o mês com resultado não acumulado de 13,701 milhões, o equivalente a 74 por cota. A rentabilidade passada não representa garantia ou sugestão de rentabilidade futura. Aqui é um resumozinho, né? O que ele pegou do shopping foi 20 milhões. Resultado financeiro foi bem negativo, né? 3 milhões e 57. Receita financeira positiva, né? O que o caixa está rendendo. Despesa financeira, mais 3,421. Taxa de administração, né? Tá ficando alguma coisa já considerável. Administrador, estruturador e gestor também, né? Bem altinho. Outras despesas, menos 154 milhões. 154 mil, né? O resultado dele total foi de 14,495 e o seu distribuído foi de 15,802, né? No caso, 85 centavos por cota. Ele tinha 81 de caixa, pegou o 7 do caixa e ficou com 74, né, após sua distribuição.
Aqui é o seu histórico de distribuição. Você vê que ele é bem constante na sua distribuição e crescente, tá? O VISC está dando um banho aí em muito fundo imobiliário, ensinando como se deve fazer a distribuição para animar o cotista, né? Para deixar o cotista bem satisfeito. Aqui você vê que é 70 centavos, 74, aumentou o seu patamar para 80, eu acho que foi de 76 a 82, e agora já tá distribuindo, né, sua margem de 85 por cota, 82, 82, ó, ficou 82 em 3 meses e depois foi para 85. 85 para poder pagar ali os 95% no mínimo de distribuição, tá, galera? Porque se ele pagasse 82, ele não tinha cumprido a lei de pagar o mínimo, né, para o cotista. Aqui ele fala da estimativa de rendimento, né? Não teremos ainda uma nova estimativa de rendimento porque ele está esperando, né, se esse memorando vai se realizar, esse memorando de venda. Com base nas nossas projeções para o resultado do fundo, que levam em consideração, entre outros fatores, os orçamentos apresentados pela administração dos shoppings do portfólio. A estimativa mensal de distribuição de rendimentos para o período de janeiro a junho foi de 78 a 82 por cota. Conforme o fato relevante de 14 de 6 de 2023, o fundo celebrou um memorando de entendimento para potencial venda. Ainda não aconteceu, está esperando os órgãos competentes aí aprovar ou não. E também quem quer comprar, ver se vai falar mesmo ou não, vai aceitar a proposta. Teremos a estimativa de rendimento apresentada no primeiro semestre do ano até que a transação anunciada seja concluída, quando será apresentada a nova estimativa de rendimento. Ou seja, eles só vão soltar a estimativa de rendimento depois que souberem, né, se foi vendido, se não foi vendido, o que eles vão ter que fazer. Porque se foi vendido, eles já vão saber qual é a receita que vai entrar de não recorrente, né? Porque já entra uma vista aí, depois entra em dezembro, depois entra em janeiro. Então ele já vai saber o não recorrente que vai entrar para dentro do fundo. Então o que ele vai poder distribuir a mais? Então vai ter uma nova estimativa de rendimento. Eu acredito que seja entre 1 e 1,05 centavos. R$ 1 e R$ 1,05. Vai ser entre isso daí. Ou algo bem próximo disso daí. Claro que isso daqui não vai ser para sempre, galera. Isso daqui é só por 2 anos. Assim que esses pagamentos semestrais acabarem, eu não vejo o FISC 11 podendo manter essa estimativa de rendimento de R$ 1, tá? Ainda não, porque ele tem muita dívida. Entendeu? Você viu ali que ele gerou R$ 1,08, mas só pagou 70 e pouco. Então ele tem que crescer mais aí para poder conseguir continuar subindo sua distribuição, né, a cada semestre, a cada ano, poder estar pagando cada vez mais para o cotista. Aqui ele fala da rentabilidade bruta do fundo, né, de 84,3%, enquanto o IFIX ficou em 41,7%. Aqui ele fala sobre a negociação do shopping, né, da negociação do VISC 11, que está em 100% dos pregões, tem um giro de cota muito pequeno, 5%, né? Tem uma quantidade de cotista muito boa e eu ainda não entendo para que esse formador, tá? Eu juro que eu ainda não entendo para que é esse formador. Com certeza tem uma coisa por trás aí. Ou vai entrar alguém grande ou vai sair alguém grande. Evolução dos investidores vem crescendo, né? 254 mil investidores nesse fundo. A carteira do fundo, né? Como eu falei, ele tem bastante dívida. O valor patrimonial é 154. E tem aplicações financeiras de 3,9, obrigações a pagar de 36,9, a receber e a pagar, que no caso aqui é a pagar 6,2, e o patrimônio líquido dele cai para 115,3. Ou seja, quando ele conseguir, né, lá para 2034, 2035, quando ele conseguir quitar toda essa dívida, a cota patrimonial dele é de 154,4, né? 154,40. Aí eu te pergunto, vale a pena você comprar o whisky, falar que o whisky tá caro? Não, não vale. Porque lá no futuro você já sabe que a cota patrimonial dele é 154. Então hoje, se você comprar ele a 130, você está comprando ele barato. Porque lá no futuro ele vai valer isso aqui. Você já sabe quanto ele vai valer. Então por isso que para mim PVP não funciona. Tá? Eu quero acumular cotas, eu quero fazer a minha receita mensal crescer. Porque eu sei que lá na frente ele vai valer mais, porque o fundo hoje tem dívida. A maioria dos fundos imobiliários hoje tem um pouco de dívida. Para poder começar a crescer essa bola de neve aí dentro dele sem precisar somente de subscrição. Tá bom? Aqui ele fala que tem uma dívida de 212,3 milhões. Aqui são todas as dívidas que ele tem. O Ancar, né? Esse portfólio da Ancar é o portfólio mais caro que ele tem. O vencimento é em 2036, em setembro. Aqui é o cronograma
da dívida dele. A maior parte da dívida dele vai de 2025 e 2026. São as partes mais pesadas. Aqui que a gente vai ver o que, que o fundo, como que o fundo consegue lidar com essa dívida, né? São esses 2 anos aqui que a gente vai sentir o que é o fundo endividado e como ele vai lidar com isso, como é que vai ficar a distribuição de rendimentos. Lembrando que se ele vender agora, a gente vai ter 2023, 2024 e a metade de 2025 com dividendos gordinhos, tá? Porque o dividendo gordinho vai acabar lá em 2025. É claro que ele pegando essa grana, ele tá podendo garantir boas obrigações a pagar, né? E quem sabe até lá ele vem fazendo mais subscrição para poder deixar isso aqui mais leve de ser pago. Porque hoje os 5% que ele gera ainda não consegue pagar essa dívida anual. Aqui são os indicadores operacionais, né? O NOI caixa foi de 83 metros quadrados, crescimento de 5,9, falei isso lá em cima. Tivemos uma redução comparada com o mesmo período do ano anterior. A venda do shopping caiu, mas a da mesma loja cresceu, tá? Ou seja, lojas antigas teve um crescimento, mas a do shopping no geral caiu. A venda do metro quadrado, no caso, caiu. A inadimplência continua baixa, né? Estamos aí com 2,8% de inadimplência. Não é algo que vem espantar. O fundo até tem um bom histórico de inadimplência, bem baixo, né? O desconto também sobre os aluguéis também está bem baixo. O ano passado estava na casa dos 4, ó, de 3 a 4. Esse ano está na casa de 1 a 2, né? 2,1. Então vamos considerar aí quase 2%. É um desconto, né, bem legal. A sua taxa de ocupação é a mínima do ano, mas eu nunca vi, né? Não é que eu nunca vi, mas eu não me preocupo com essa taxa de ocupação. Até os 85% eu não me preocupo, mas é raro ver o Visc com uma taxa de ocupação abaixo de 90%. Eu não me lembro de ter visto, tá? Mesmo na pandemia, ele teve uma boa taxa de ocupação. Ele tem uma vacância bem controlada, né? E é pequena, quase não posso falar que esse fundo tem vacância, porque aquilo ali é um giro também de lojista, né? Isso é algo que ele não pode controlar. Aqui é o aluguel das mesmas lojas, né? 3,7, fluxo de veículo também aumentando. Aqui é o NOI por ativo, né? Você vê que ele é bem distribuído, não é concentrado em nada. Nos estados ele também é bem distribuído, né? Não tem uma concentração assim tão relevante que venha prejudicar o fundo caso tenha um problema local, né, no estado, né? O NOI por participação ele tem 36% de controle e 64% de minoritário, ou seja, ele manda em algumas coisas, nas outras ele só tem uma voz para voto. O portfólio da Ancar é um portfólio que representa muita coisa dentro do fundo, tá? Então, vale a pena essa dívida que ele fez, vale a pena esse preço alto que ele vai pagar por esse portfólio ter se alavancado tanto, ter ido muito acima das métricas que eles mesmos traçaram. Então, pelo tamanho do fundo, valeu a pena, porque o fundo já é grande e o portfólio da Ancar ainda representa 25% dele. Então, isso daí traz muito crescimento para dentro do fundo. Aqui são os shoppings, né, que ele tem participação e que ele tem controle. Esse daqui foi o relatório de junho do VISC11. Me conta aqui embaixo se você tem esse fundo, se você investe, gostaria de investir e se principalmente se você gostou da minha leitura de relatório aqui. Eu sou um pequeno investidor. Se você ainda não segue esse canal, já se inscreva, dê like nesse vídeo e te aguardo até a próxima. Valeu, galera.